Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma pizza romana maravilhosa, conhecida como comida de rua na Itália. E esse é o nosso 5º episódio da série Catarina Venturelli em busca da alma italiana. Eu sou a chefe Catarina Rizzi, formada em nutrição e gastronomia, com experiências em restaurantes renomados e estrelados tanto no Brasil quanto na França. Eu passei 25 dias na Itália, onde eu desbravei vários sabores em busca da alma italiana de norte a sul. E a receita de hoje tem tudo a ver com a Itália. É a pizza romana, mais tradicionalmente chamada pizza in teglia ou pizza al taglio. São coisas diferentes. In teglia quer dizer que ela é uma pizza na forma, então ela é uma pizza retangular, e in taglia quer dizer al taglio, sei lá, gente, o meu italiano é maravilhoso. O que a gente tem que saber é que uma é servida cortadinha e a outra é feita na forma. É a mesma coisa, só que são formas de se vender diferentes lá na Itália. E esse formato vendido ao taglio, que é onde a gente corta e compra por quilo, é o mais tradicional no estilo comida de rua. A gente comeu uma dessas numa lanchonetezinha qualquer de Roma e foi maravilhosa. Então você precisa conhecer. E no episódio de hoje, junto com a farinha Venturelli, eu vou te ensinar a fazer a pizza romana perfeita. Vem comigo! A pizza romana é uma variação da pizza napolitana, transformando ela numa vertente mais comercial e fácil de fazer, onde a gente pode chamar até de street food, uma comida mais... não no caso junk food, porque a gente vai colocar só ingredientes maravilhosos, mas uma comida mais rápida de se fazer e mais fácil de se vender, por esse método de vender em pedaços e em quilo. Então essa pizza, ela leva normalmente uma hidratação de 70% a 80% e ela é feita, como todas as pizzas italianas, numa fermentação mais longa. Então vamos conhecer todos os ingredientes e o modo de preparo dessa delícia? Então para essa receita a gente vai utilizar um pré-fermento chamado biga. Esse pré-fermento ele é um pré-fermento mais duro, então eu vou mostrar para vocês. Se você perdeu e não sabe o que são pré-fermentos, o que é polish, esponja, biga, já comenta aqui e também segue aqui o link da aula onde eu ensino você a fazer, mas bem dizer, essa biga é feito como? É 100% de trigo para 50% de água. Então, se você vai utilizar 100 gramas de trigo, você vai colocar 50 gramas de água e assim sucessivamente. E a quantidade de fermento é mais ou menos 1 grama a cada 1 quilo. Então, se você for fazer uma quantidade bem pequena, você vai colocar bem pouquinho do fermento biológico seco. A nossa biga, ela fica em torno de 12 horas em temperatura ambiente e ela vai fermentar e ficar uma massa assim, ó, bem firme e bem aerada. Então aqui eu já deixei ela pré-preparada para a gente começar a nossa massa. E a base da nossa massa de pizza romana, ela vai ser quase que na maior parte a biga. Então a gente vai colocar 260 gramas de biga. Vamos colocar o restante de farinha de trigo, que vai ser 75 gramas. Essa quantidade é para uma forma, certo? Eu vou mostrar depois para vocês o tamanho da forma. 75 gramas. A gente vai colocar aqui junto o sal, vai ser 7 gramas de sal. Vamos colocar azeite de oliva, também 7 gramas. E a gente vai colocar água. Quanto de água? A gente vai colocar 110 gramas, mas a gente vai começar colocando mais ou menos umas 80 gramas
e o restante a gente vai colocar depois de desenvolver bem o glúten dessa nossa massa. A gente vai colocar parte da água e o restante a gente vai segurar para colocar depois. Nesse primeiro momento a gente vai sovar em torno de pro outro lado, em torno de uns 5 minutos, até desenvolver bem o glúten. E aí depois a gente, quando tiver uma massa bem bonita, a gente vai colocar mais água. Se você quiser, você pode sovar na mão também, só vai ser um pouquinho mais pesado, cansativo. E se você tiver qualquer batedeira planetária, funciona, desde que seja com o gancho, que é esse que a gente está utilizando aqui. Ó, depois de mais ou menos 5 minutos sovando ela aqui, a gente já vê que já tá bem mais mole, mais lisa, o glúten mais desenvolvido. A gente vai adicionando a água aos poucos. Vou colocar um pouquinho, bater, sovar, deixar incorporar bem o resto até finalizar aqui. Toda vez que a água incorporar bem e soltar aqui do bowl da batedeira, a gente pode diminuir a velocidade e incorporar mais um pouquinho. Olha só que massa linda, lisa, bem brilhosa. Chegamos no ponto dela, a gente vai sovar só mais um minutinho e já tá pronto. Prontinho. Agora pra gente transferir ela para um outro bowl, eu já coloquei aqui um fiozinho de azeite de oliva e a gente tem que molhar bem a mão, porque ela é uma massa bem hidratada e bem pegajosa. Bem lisa, bem brilhosa. E a gente vai fazer uma bolinha, colocar ela aqui no nosso bowl. E aí a gente vai aguardar mais ou menos umas 2 a 4 horas até ela crescer. Então a gente vai deixar ela aqui dentro desse bowl, vai cobrir com um plástico filme, que nem esse daqui. E a gente vai deixar ela em temperatura ambiente até ela crescer assim, ó. Ficar bem bonita e bolhuda. Quando ficar assim, a gente vai levar lá para a geladeira. Daí na geladeira vai ficar em torno de 12 a 24 horas. Você pode escolher o que for melhor para você estar trabalhando aí com essa massa. Aqui a minha ficou 24 horas na geladeira. Agora que a gente já deixou a nossa massa em fermentação, tanto fora da geladeira quanto na geladeira, a gente colocou aqui farinha de semolina na bancada, esticou bem ela, para daí sim agora passar para a nossa forma. Então o tamanho dela é mais ou menos uma forma de 30 por 20. É o que ela vai render. Então a gente coloca aqui e vai, ó, abrindo e esticando ela. Essas bolhas de ar que dão, a gente pode dar uma estouradinha nesse momento. E agora a gente vai primeiro assar ela uns 10 minutos mais ou menos, só com molho. Então aqui o molho, a gente pegou esses molhos de pelado italiano mesmo, só espremeu com a mão, como aparece aqui no vídeo. E aí eu só adicionei um pouquinho de manjericão e um pouquinho de sal. Então tem várias formas de se fazer essa pizza.
romana, né? A mais clássica é a bianca, que eles chamam, né? Que é somente com sal e alecrim, então não leva nenhum tipo de molho. Aí a gente tem a rossa, que é a que leva o molho vermelho, e é claro que daí tem as variações mais contemporâneas, então é as que você vai colocar um cogumelo, um queijo, uma abobrinha, várias outras coisas. Então aqui a gente vai fazer a rossa com queijo, então a mais clássica, que é a mais estilo margarita. Então, por que eu vou assar somente primeiro com o molho e não já com o queijo? Porque a massa ela leva mais tempo para assar do que o queijo. E o queijo que a gente está utilizando aqui é uma mussarela de búfala. No caso lá eles usam bastante o fior di latte, que é uma mussarela fresca. Só que aqui na minha região é mais difícil de encontrar. Então, se na sua região for difícil também, você pode substituir por mussarela de búfala, fica perfeito também. E ela derrete muito rápido, então se eu colocar ela já agora, não vai ficar um resultado final muito legal. Então eu vou levar para assar a 250 graus, temperatura máxima, dourador ligado em cima e embaixo, por mais ou menos 10 minutos. Então eu vou colocar aqui no timer, eu vou colocar aqui no nosso timer, no cronômetro, para ver mais ou menos quanto tempo vai levar aqui para vocês já terem uma noção. Lembrando que esse é um forno tradicional, caseiro, e que a gente vai primeiro fazer esse pré-assamento para depois colocar o nosso queijo. Ó, então tá dando 10 minutos aqui, a gente vai retirar a nossa pizza. Olha só como ela já cresceu. Ela tá bem bonita. Agora a gente vai colocar o restante do molho, que a gente não pode super sobrecarregar antes de levar para assar. E vamos colocar o queijo. Feito isso, a gente vai voltar ali pro forno. E aí vai ficar pouco tempo, vai ficar em torno de uns 3 minutinhos, o suficiente para derreter bem esse queijo e ela finalizar o processo de assar. Bora voltar para o forno para a mesma temperatura por mais uns 2, 3 minutos. Vou deixar aqui o cronômetro rolando, vai dar em torno aí de 13, 14. Então deu 2 minutinhos, foi bem rapidinho. A gente já tem aqui o nosso queijo bem derretido. Agora eu vou passar essa pizza aqui para nossa tábua. E aí ela originalmente ela é vendida em pedaços, que é o que eu expliquei lá no início da nossa aula, do nosso vídeo, né? Então, quando ela é vendida em pedaços, ela é vendida por peso. Então, você pode escolher lá se você quer o pedaço inteiro, um pedacinho, e eles vão pesando e te entregando. Então, aqui eu vou só esperar um minutinho e a gente já vai cortar. Então, a forma mais fácil de se cortar esse tipo de pizza é com a tesoura. Essa aqui é uma tesoura de desossa, não necessariamente uma de pizza, mas funciona bem também. A de pizza é um pouquinho mais comprida. Então, a gente vai vir aqui. Então, esse é o resultado final da nossa pizza romana. Olha só essa massa, que delícia, bem alveolada, com recheio margarita, o mais clássico possível. E é claro que na sua casa você vai poder colocar o recheio que você desejar. Então, espero que você aproveite muito essa receita.
Faça muito na sua casa, compartilhe, comente aqui se você gostou dessa nossa aula, desse nosso vídeo de hoje e, claro, da nossa série. Já se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever no meu canal e no da Venturelli para continuar assistindo os próximos episódios de Catarina e Venturelli em busca da alma italiana. Então, agora eu vou ter que fazer uma parte muito difícil, que é comer a nossa pizza romana. Olha só, embaixo a casquinha ficou bem assada, bem perfeita. E, ó. Muito bom, hein? Só façam, sério. Beijos, até o próximo episódio.